Então, assim, imagina para um business de centenas de milhares de clientes recorrentes, você perder... Literalmente da noite pro dia. Cara, em um mês, assim, então, assim, o churn, né, explodiu. Gente, comunicação e marketing não é a mesma coisa. Marketing tá acima, comunicação é uma parte do marketing, o marketing envolve produto. Não adianta você fazer uma campanha se o cara tem um produto ruim. Exato. Você vai criar só um colapso, né? Exatamente, vai gastar uma fortuna. A galera acha que a solução dos problemas é contratar uma agência nova. Troca de agência aí, que isso aqui não tá bom. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Antes de a gente começar de novo, de praxe, falar do nosso convidado aqui hoje, cara, um convidado de honra mesmo, de verdade. Calma que a gente vou chegar nisso. Se você não segue o Partners ou não faz ideia do que é o Partners, chegou por algum motivo nesse podcast, calma. Então vai lá, nosso ecossistema de aceleração de agências. Qualquer lugar que você digitar Partners Adventures, você vai achar a gente. E até mesmo, se você estiver escutando lá no Spotify, ou, sei lá, no YouTube, vendo o vídeo. Se não for no YouTube, já dá o like, já segue o canal. Se é no Spotify, eu já falei isso no último podcast aqui que você ouviu. Eu vou repetir. Dá um azar danado não seguir. Eu fiquei sabendo que cai a conta, é uma desgraça e depois nunca mais vai conseguir escutar a música que você gosta. Então vai lá e dá as estrelas no Spotify e segue a gente. Feito isso e todo o nosso merchan e jabá, hoje, uma honra de te receber aqui, Rafa. Já tô te chamando de Rafa, acho que desde o início, boa, né? Já estamos íntimos, eu já até ganhei um livro. Então, galera, a gente vai colocar aqui. A gente pode colocar nos comentários, Gui? A gente pode colocar o link para falar um pouquinho, para divulgar um pouquinho o livro, lançamento do Rafa. Então, se você tem um negócio. Acho que, Rafa, dá para interpretar independentemente de ser um negócio de comunicação, um negócio, um ecossistema, qualquer realmente seja o nicho. A gente conversou bastante sobre isso, cara. Aqui tem tudo o que você precisa saber para começar a desenvolver um negócio sustentável, um negócio que cresce, um negócio que tem margem, um negócio que gera resultado para os clientes, enfim. Ele me deu de presente, então esse daqui é meu, sinto muito, tem até dedicatória, não dá, não vou fazer, não vou vender, não vou entregar para nenhum de vocês. Mas, brincadeiras à parte, mas seja bem-vindo. Tem gente que pode ser que não te conheça, mas eu acredito que não, mas mesmo assim, vamos lá. Pode ter um pedidinho no meio. Valeu demais pelo convite, a honra é toda minha de estar aqui com vocês, poder falar um pouco também do livro, né? Dessa obra aí, que levou mais de 20 anos para ser concretizada. Só isso. Só isso, né? Porque a coisa acontece. Na verdade, é uma experiência, né, acumulada que vai fazendo a gente chegar a algumas conclusões, né, Thiago? Entendendo cada vez mais a lógica e não a mágica, né? E é isso que a gente estava falando agora há pouco. Então, para quem não me conhece, eu sou um cara que começou com exatas, engenheiro, e aí depois eu fui para humanas, então muita gente que está nos assistindo talvez seja de humanas, né? Então vale fazer esse disclaimer. E o porquê que eu fui parar nessa história de criar conteúdo de marketing digital baseado em dados, porque eu já tenho um pouco mais desse sangue analítico e tudo mais, né? Então eu comecei, fui juntando. Eu comecei com essa história de exatas, muito como programador. Meu primeiro negócio nasceu em 99, como uma fábrica de software para projetos web. Então, em 99 foi o nosso primeiro negócio. Esse negócio chama-se Focus Networks, que existe ainda até hoje. Foi se moldando e se transformando ao longo do tempo, porque a fábrica de software focada em projetos web se tornou uma agência digital. Alguns anos depois, ali, se não me falha a memória, 5 anos depois, a gente começou a se tornar uma agência digital. Depois da agência digital, a gente se tornou muito mais uma agência focada só em marketing e mídias sociais. Em ajudar marcas de fora a entrar no Brasil através de mídias sociais, desenvolver produtos para as mídias sociais. A MLabs, que é a plataforma de mídia social no qual também sou um fundador, nasceu dentro dessa época, onde a gente estava mais focado em mídias sociais, né? Tanto em ajudar marcas quanto a gente desenvolver os nossos próprios produtos. Esse foi o insight que me deu. Agora eu entendi de onde veio. E aí a gente fez o spin-off da MLabs, porque a MLabs se tornou um negócio muito grande, fez o spin-off, se tornou uma empresa própria e a própria Fox continuou a sua vida. Hoje é uma consultoria baseada em marketing, criatividade e tecnologia. Legal. Então a gente também tem ainda essa base desde o começo, né, de tech. Então a gente está muito ajudando as empresas a navegar nessa transformação digital, começando ali mais pelo marketing, né, do que em outras áreas. E a MLabs,
que também sou fundador, se tornou um grande negócio. A MLabs, em pouquíssimo tempo, atingiu centenas de milhares de clientes recorrentes. É o sonho de todo SaaS, né? Ter clientes recorrentes, né? Acho que até ultrapassa a barreira do SaaS. Todas as empresas aqui gostariam de ter. Muitas empresas de SaaS têm dezenas ou milhares de clientes. A gente chegou em centenas de milhares de clientes. É porque a gente também definiu um modelo de negócio de um preço de entrada muito baixo, né? Então, tem pouca objeção, né, para testar e usar a MLabs, mas essa foi a nossa estratégia desde o começo. E para muitas agências que estão nos escutando, enquanto a gente era agência, a gente sempre ficava com aquela discussão. Cara, tá foda, né? A gente fazer um projeto ou ter um contrato, matar um leão por dia, e aí tem um contrato novo, contrata a gente, perde um contrato, demite gente, aquela coisa. Então, uma hora você está embaixo. E a gente toda hora, cara, quando que a gente vai conseguir ter um produto? Quando é que a gente vai conseguir ter uma receita recorrente? Quando é que a gente vai conseguir ter uma receita previsível, né? E por isso que também nasceu a MLabs, por várias razões, mas entre elas a dor de estar dentro de uma agência matando-se um leão por dia. Então foi assim que nasceu um pouco aí da minha trajetória, culminou na criação desse livro também, o Unbound Marketing, que aí já por mais de um ano aí já está entre os livros mais vendidos da Amazon em algumas categorias. Tem outro livro também junto com a Marta Gabriel, que é o Marketing na Era Digital, que é o livro mais usado hoje pelas universidades para ensinar o que é marketing em ambiente digital, então isso é bacana. A gente lançou um livro também juntos em 2022 de tendências de marketing, chama Trends, do Marketing na Era Digital, que é mais ou menos um spin-off do próprio livro, né? Mas só para falar de tendências. Legal. E, cara, nesse dia a dia criando conteúdo pra galera, ajudando a galera a tomar melhores decisões, né? Com tudo isso que você fez, é por isso que o livro demorou 20 anos, Rafa. Cara, bastante história aí. Então, o livro ele tem esse acúmulo de experiência, testes de metodologias diferentes, de inbound, de outbound, de marketing de experiência, marketing de influência, tráfego pago, que na época não se chamava tráfego pago, né? A gente chamava de mídia. De mídia. Na verdade, é mídia, né? Nunca deixou de ser, né? Nunca deixou de ser, essa é uma outra discussão, né? Então é um acúmulo de vários testes, cara, minha experiência. E aí no planejamento estratégico digital foi onde eu me achei dentro dessa história toda da agência, porque eu passei por várias áreas, né? Mas eu me achei no planejamento estratégico digital quando eu já tinha passado por todas as áreas, eu consegui então orquestrar muito bem todas as pontas. Cara, como é que funciona a mídia? Eu sabia como é que funciona a criação, eu sabia como é que funciona a análise de dados, planejamento. Aí eu comecei então a ter uma visão mais holística para desenvolver um bom planejamento. Perfeito. Porque quem às vezes trabalha com planejamento, começa com planejamento, não teve essa experiência toda e parte só de um ponto de ângulo, né? Um ângulo só. E aí eu em 2017 venci, entre aspas, fui eleito, né, o melhor profissional de planejamento estratégico do Brasil pela Associação Brasileira dos Agentes Digitais, votado pelo mercado, né? Pelos clientes e tudo mais. E foi isso que também me motivou ainda mais a escrever o livro. Falei, acho que eu tenho alguma coisa na mão que tem funciona. Algo que eu sei que a galera precisa. E acho que você trouxe aqui já... me serviu aqui uma mesa inteira de informações e coisas legais para a gente navegar. E eu quero dar uma luz em um ponto importante que você trouxe, né? Acho que muito da jornada, e você passou por isso no início, de um empreendedor de pequeno porte, você entender a hora que você planeja, a hora que você executa e a hora que você precisa dar um zoom out. Né? Que você precisa olhar e ter o ângulo para saber, cara, isso daqui tá um caos ou tô dentro do turbilhão. Que se eu abrir um box agora, nesse momento, pegar agora, eu vou abrir um box lá no Instagram e vou dizer o seguinte, tá, me fala exatamente qual que é o que mais te incomoda na tua agência. Certeza, top 1 ou top 2, vamos dizer assim, não consigo sair da operação. Falta de planejamento. E eu queria tentar te lembrar desses primórdios. Como é que você saiu? Como é que você fez isso? Até a gente conseguir chegar, obviamente, em toda essa trajetória que você trouxe. Mas, cara, como é que foi esse começo de agência até que você efetivamente conseguisse... Nasceu planejado ou de verdade isso foi acontecendo? Você foi buscando esse planejamento e foi organizando a casa. Como é que foi isso para você? Eu sempre fui basicamente um nexialista, né, que conecta muito bem as pontas. Eu tive essa facilidade de transitar entre exatas e humanas, por conta até acho que desse perfil mais de exatos, analítico e engenheiro, e acho que a gente conecta mais fácil algumas coisas. Eu fiz uma transição para humanas muito fácil também. Eu já tinha, lógico, uma aptidão para isso também, então não é assim, né, do nada. Eu já tinha uma aptidão. Então,
essa característica, eu acho que me levou para ser um cara mais de planejamento no final do dia, né? Mas eu não era o planejamento desde o começo da agência, do começo da história. Então eu comecei muito como o analista de sistema, depois eu fui o gerente de projeto, depois eu fui arquiteto de informação dentro do meu próprio negócio. Cheguei a programar em várias ocasiões, até o momento que eu comecei a ser diretor de criação do time, para que a galera pudesse pensar em conceito criativo e como é que seria a via toda, até começar a fazer muito mais a parte de atendimento, de gerenciar os clientes, as expectativas e ajudar o cliente a enxergar o valor daquilo que a gente estava fazendo. Mas para isso, eu comecei a ter que ajudar no planejamento, para convencer o cliente de que aquilo que a gente estava fazendo tinha sentido. E aí, nessa estrutura, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que ser o principal cara de planejamento, porque se eu sou o principal cara que está diante do cliente todos os dias, ele tem que confiar naquilo que eu estou falando. E uma das principais coisas que eu lembro até hoje, cara, era aquela galera de agência que tinha um atendimento que era um simples porta-voz, um pombo-correio. Vai lá, escuta o cliente, traz de volta, passa. Eu vou levar para dentro e até amanhã eu te respondo. E aí, assim, cara, muito ruído nessa história, né? Então você não tem, de fato, alguém que manja junto com o cliente, sendo consultivo. Geralmente o atendimento não era consultivo. Quando eu ia nas agências, né? Quando a gente trabalhava com outras agências também, né? A gente tinha parceria com as agências. Como a gente era mais tecnologia, a gente era muito braço de agências também, né? Apesar de em algum nível a gente entrar num conflito, mas em grande parte da nossa história a gente foi parceiro de agências. Então eu via como é que era a história. E eu sempre ficava com aquela coisa assim, cara, quem que tá ali não manja do que tá falando, tá sendo de fato como um mero atendimento. E eu sempre vencia as concorrências porque em vez de mandar um atendimento, ia eu lá, cara, com a bagagem de anos de conhecer tudo e conhecer de negócio. Porque como empreendedor, a gente naturalmente vai entendendo das nuances de business, né? E eu começava a conversar, não mais de comunicação, porque o começo da agência era focado em comunicação, mas eu começava a conversar de marketing. E aí foi quando a chave virou. Gente, comunicação e marketing não é a mesma coisa. Marketing está acima, comunicação é uma parte do marketing. Marketing envolve produto. Não adianta você fazer uma campanha se o cara tem um produto ruim. Exato. Você vai criar só um colapso, né? Exatamente, você vai gastar uma fortuna. A galera acha que a solução dos problemas é contratar uma agência nova. Troca de agência aí que isso aqui não tá bom. Mas você acha que, por exemplo, vale a pena para uma agência, só pegando esse gancho, ela entrar e tentar entrar na estrutura do cliente? Porque acontece de ele sentir que, poxa, o cara tá com um problema operacional ali, o produto é falho, tem falhas no produto, eu posso vender, entreguei na teoria, eu entreguei. Mas você acha que vale para o dono da agência entrar dentro dessas... ultrapassar essa linha? Eu vou dizer que vale por estratégia da própria agência em crescer o seu ticket. Porque se ele não entra, ele naturalmente fica mais um no mercado entregando fábrica de post ou fábrica de peça ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, facilmente substituível. Porque se você não desempenhar, sei lá, não performou o clique, não performou a venda, etc., cara, troca a agência. Né? Então eu vi isso por anos. Agora, quando eu me envolvo no negócio do cliente, eu me torno mais consultivo nesse processo, o cliente se sente mais confiante em fazer negócio com a gente, apesar do resultado não estar tão bom. Porque ele começa a entender que não é só a comunicação, que de fato ele precisa mexer aqui ou ali. Tanto que quando a gente entrava, depois de a gente chegar a essa conclusão que a gente tinha que ser consultivo e que eu era sim o cara de planejamento porque eu estava com essa abertura com os clientes, a gente mudou a forma de trabalhar na agência. Então a gente sempre entrava, o primeiro passo era vender o planejamento estratégico digital, antes de fazer qualquer coisa. O cliente já chegava assim, não, porque eu quero desenvolver um site, porque eu quero fazer uma campanha para lançar um produto. Eu falo, mas quem disse que é uma campanha que vai resolver o seu problema? Quem disse que é um site que você precisa mesmo? Você acha que é um site, mas o que você quer? Qual é o seu objetivo, etc. Não, porque a gente lançou um produto. Como é que você pensou nesse produto? Esse produto vai resolver uma dor do mercado? É uma dor realmente existente do mercado ou não? Não, porque a gente está com a fábrica lá ociosa e tal, desenvolvemos um novo produto, a gente tem que vender lá no mercado. Exato. E aí eu chegava e falava, meu amigo, eu não vou trabalhar para fazer uma campanha e tal, porque não vai resolver seu problema de fato. Então vamos lá, deixa eu fazer primeiro um planejamento, vamos fazer um diagnóstico aqui, eu vou te mostrar o que realmente você precisa para atingir o seu objetivo. Perfeito. E aí mudava o jogo. Aí os caras olhavam para a gente, depois do planejamento montado, primeiro o diagnóstico, né? E aí o diagnóstico já vinha com tapa na cara, falou, olha, isso aqui que você sabe, isso aqui que você não sabe que você precisa saber, que está rolando, né?
pegava, tipo, Reclame Aqui, e aí pegava ferramentas de social listening, cara, já trazia uma enxurrada de coisas. Falava, cara, você tem um problema no produto. Não adianta você querer colocar mais dinheiro, fazer campanha, fazer um site novo. O problema não é um site novo. Você precisa resolver o produto primeiro, né? Exato. E aí a gente se tornava estratégico para o business, aí a gente mostrava o planejamento, mostrava toda a parte do que a gente precisava fazer. Falava, primeiro você vai corrigir aqui, depois lá, depois a gente vai lançar uma campanha assim, depois a gente vai fazer assado. E aí eu dava a opção, você pode executar comigo, como agência, ou você pode executar com qualquer outra agência. Porque a gente se colocava assim, né? Eu não preciso ser a sua agência, eu preciso te ajudar a resolver o problema. Comigo, você vai ter mais certeza de que vai sair, porque eu fiz o planejamento, né? Mas às vezes o outro vai ficar meio assim, com receio de executar o planejamento de outro, né? Sim. E por que eu me posicionava assim? Para aumentar o ticket médio, porque eu não cobrava barato. Então eu fazia o planejamento, no final do planejamento eu falava, se você executar comigo, esse é o preço. E aí ele olhava, porra, mas tá caro, entre aspas, né? Mas a percepção de valor, né? O cara é sempre subjetivo, né? Não, beleza, você fica à vontade, você pode executar com quem você quiser que vai cobrar mais barato. E aí ele às vezes até fazia uma rodada de orçamento. E provavelmente, às vezes, se ele até escolhesse outro cliente, ele não era para ser seu cliente ideal, né? Nesse momento. Se ele escolhesse outro fornecedor, né? Então assim, acontecia às vezes de fazer uma rodada e ele chegava lá, muitos executaram com outros, depois de um ano voltaram e falaram, não, eu quero fazer com vocês. A inteligência não estava ali, né? Ali na execução. Estava realmente assim, você olhar o todo. E assim a gente aumentou muito o ticket médio e assim virou o carro-chefe da agência vender planejamento estratégico digital. Algo que a gente começou fazendo de graça para provar valor. Legal. A gente terminou na nossa vida, vamos dizer, não terminou porque ainda tá assim lá, né? Mas cobrando 150, 300 mil por planejamento. Coisa que a gente não conseguia cobrar nunca. Né? Você nunca rompe essa barreira, é muito difícil, né? É comum você mexer com isso com grandes marcas e no universo de advertising, não efetivamente no planejar, às vezes até esbarra nisso. E Rafa, muito, muito interessante essa trajetória, mas, cara, você falou da MLabs e eu fiz até aquele, então assim, da onde veio isso, né? O projeto, porque a gente tem algo muito parecido aqui na Adventures, né? Então, assim, a ideia de nascer o Brand Lovers foi efetivamente para como é que a gente consegue acelerar as nossas pequenas marcas ou as marcas proprietárias dentro do universo de e-commerce com micro-influenciadores, né? Então, para potencializar, inclusive, a própria celebridade, o poder de tudo isso. E aí, veio o mercado. Mas eu queria trazer uma luz aqui que eu acho que é importante. Cara, qual que foi o momento que clicou isso para vocês? Porque, de um jeito ou de outro, ok, eu entendi que tinha uma dor interna muito forte, latente. Mas, cara, quando você clicou, opa, tá aqui os próximos passos, aqui tá o futuro. Foram alguns sinais. Nunca é uma coisa só, né? Vai vindo sinais, aí se você não tá com o ouvido de fato treinado para escutar esses sinais, você deixa passar. Então, um dos sinais foi todos os dias pequenos negócios batendo na nossa porta querendo fazer algum orçamento de alguma campanha, projeto, site, mídia social, e a gente com a estrutura grande falou, cara, não, nosso negócio não atende pequeno, é para médias e grandes empresas. Mas, ao mesmo tempo, ficava na minha cabeça, falei, cara, tem muita gente aqui batendo, eu estou deixando dinheiro na mesa. E aí pensar, será que eu vou criar uma agência express, uma agência menor, um outro modelo de negócio? Aí todas as hipóteses não fechava a conta. E aí eu ficava com aquela cabeça. Esse foi um primeiro sinal. O segundo sinal foi por volta de 2012, quando o dólar ficou muito alto, a gente na própria agência usando várias ferramentas gringas em dólar. E aí não tinha nenhuma alternativa brasileira. E aí foi mais um sinal. Falei, gente, não tem nada no Brasil para aquilo que a gente está usando todos os dias, principalmente nessa época. A gente já estava voando em mídia social. 2012, a gente já estava voando. Facebook na época era a bola da vez. Lembra a corrida pelo like, né? Vamos fazer. E a gente assim, não tem nenhuma ferramenta. Foi o segundo sinal. Tem um monte de pequeno negócio aqui batendo na porta. E as mídias sociais em si, naquela época, realmente os cases nas mídias sociais eram de grandes marcas, né? Você via lá quem é que está fazendo de fato. Grandes marcas. Mas ao mesmo tempo, mais um sinal... Cara, mas esse negócio é muito democrático. Qualquer negócio pode agora entrar e criar uma página no Facebook, criar um perfil no Instagram. E se fizer um bom trabalho de
post, de conteúdo, Vai dar certo. vai ter visibilidade, né? Vai ter uma amplitude ali. Na época que se você tivesse 1 milhão de likes, você tinha 1 milhão de alcance, sem pagar R$1 em mídia, né? Nossa. Você lembra dessa época, Nossa né? Senhora. Não por acaso houve uma corrida pelo like, né? Nossa. Então, a gente olhou para Tempo aquilo... bom, né? Tempo ótimo, né? Então, a gente olhou para aquilo e falei, cara, se um pequeno negócio conseguir ter um número de fãs, né? Que na época a gente chamava de fãs, né? Fanpage, né? Se tivesse fãs, cara, esse cara ia ter uma mídia gratuita, vamos dizer assim. Orgânica muito forte, atingindo com precisão, sem ficar fazendo panfletagem na rua, sem nenhum tipo de precisão, ou gastando dinheiro com coisa que não funciona. E a gente olhou para aquilo e falou, cara, acho que a gente juntando as peças aqui, sem desenvolver então uma plataforma que ajuda o pequeno nas mídias sociais, e ele puder então ter mais resultados nas mídias sociais, pode até te acessar também. E o pequeno ter acesso a uma ferramenta profissional que só os grandes têm, eu acho que a gente vai dar uma oportunidade para os pequenos, a gente vai ajudar essa galera aqui a ter mais, realmente, sucesso. Boa, fui para o Vale do Silício com essa tese embaixo do braço. Cheguei lá e fiz várias mentorias one-on-one, cara, fui em Plug and Play, fui na GSV Labs, conversei com outros empreendedores, conversei com investidores. Todos eles olharam para essa tese de fazer uma plataforma de gestão de mídias sociais para pequenos negócios. Pequeno, estou falando pequeno do Brasil, né? Sim, é o cara da padaria, é o cara da mercearia, da papelaria e tal. Os caras falaram, cara, é incrível a tese, só que não vai funcionar porque esse pequeno é um pequeno que confunde finanças pessoais com profissionais, é um cara que muitas vezes não tem conta em banco. E ele vai deixar de pagar a sua ferramenta para pagar a conta de luz. Esse cara não está educado ainda em mídias sociais, etc. Estamos falando de 2013 para 2014, quando fui para o Vale do Silício, né? E aí eu voltei nessa retórica, eu falei, cara, mas vocês estão me afirmando então que ninguém trabalha com pequeno porque não vale a pena, porque não fecha a conta, culturalmente não vai funcionar. Não funciona. Os caras, faz sentido. Faz e não faz, né, ao mesmo tempo, e na época, né? realmente, a gente olhava para aquilo, não tinha soluções para pequenos. Eram soluções para médio e grande. As plataformas também eram sempre médio e grande, cobrando $300 por mês, né? As mais baratas, né? Não, para um pequeno, $300 por mês. Primeiro que o cara nem tem cartão de crédito internacional para contratar uma ferramenta, não dá. Né? E aí nessa retórica eles responderam que sim, em vez de voltar desmotivado, eu falei, cara, se as grandes startups do mundo precisam resolver os maiores problemas do mundo, esse me parece um grande problema. Sim. Porque se esses caras estão falando que todo mundo negligencia o pequeno e não tem ferramenta para o pequeno... Ele tá desamparado, tá totalmente desamparado. Tem um mercado grande. É aquele primeiro pensamento de empreendedor, né? Cara, olha o tamanho do mercado potencial, né? Aí eu voltei e falei para o meu irmão, que era meu sócio na agência. Falei, cara, primeiro, a galera não vai investir, já está claro. Porque aqui no Brasil não tinha um ecossistema de startup assim, né? Então, investidor, tá? A gente até conversou com outros empreendedores, não investidores. E a galera não tinha a menor ideia do que a gente estava falando de mídia social. Era uma época de servidor, client-server, instalar software. É muito diferente. Muito diferente. E aí, cara, eu falei... Ele falou, porra, mas você acha mesmo que esse negócio vale a pena e tal? Eu falei, cara, eu acho que vale. Defendi a tese assim, né? E ele foi o primeiro... Investidor. Que comprou a ideia. É o tal do Family, Fools and Friends, né? Então foi ali o Family, o sócio primeiro. Ele falou, cara, então bora, vamos investir, vamos construir um time interno, então... Porque a gente já tinha um business, já tinha time. Vamos construir um time interno, vamos começar a construir. E foi assim meio part-time do time, sabe? E foi um primeiro erro nosso. Porque o negócio não ia sair tão rápido. Part-time significa, cara, o cara trabalha para 5 clientes e quando sobra tempo ele faz alguma coisa para MLabs. Sobra. Putz, chegou uma hora que eu falei, cara, não, vamos dedicar realmente um time para isso. E a gente colocou mesmo recurso full-time. E aí onde começou o reloginho da torneira de dinheiro, né? Cara. Começou a contar. Porque na hora que eu abri a torneira, aí, de verdade, todo mês gastando. Todo mês ele me perguntava, e aí, quando que a gente vai faturar? Quando que a gente vai começar a faturar? Já tá na rua? Dá pra lançar? Cara, vai lançar quando? 1 ano depois, a pergunta, e aí, quando que a gente vai lançar? 1 milhão, quase 1,5 milhão depois. E aí, quando que a gente vai começar a faturar nesse negócio? Eu falei, não, agora chegou a hora de a gente lançar a primeira versão. Lançamos a primeira versão da MLabs, pensando no pequeno negócio. Fizemos campanha, bom, somos agência, vamos fazer uma campanha. Fizemos a primeira campanha para falar com o pequeno. Cara, CTR alto, taxa de conversão alta. Eu falei, estouramos. Churn mais alto ainda. Churn é a taxa de cancelamento, né? Pra galera traduzindo aqui. Por quê? Porque a gente fez uma proposta de valor legal. Tenha mais resultado nas mídias sociais. Cresça seu negócio agora através de redes sociais, né?
Claro, o clique é alto. Sim, conversão sexy, alta. é chamativo, vai embora. Só que todo mundo tinha uma impressão de que a gente ia ser uma agência online por R$29,90 por mês. Aí eu falei, não, peraí, você tá entendendo errado. Eu não sou uma agência. Eu não crio para você, eu não crio campanha. Você que cria tudo, Exato. Você usa a ferramenta para postar, né? É uma ferramenta de produtividade inicialmente, para que você tenha uma presença mais consistente. Porra, aí a gente falou, cara, e agora? O que a gente faz? Vamos pivotar o negócio, né? Esquece, vamos fazer tudo de novo. Eu falei, cara, não, vamos voltar para a raiz do problema. Por que a gente construiu a MLabs em primeiro lugar? Porque a gente, enquanto agência, não tinha uma alternativa brasileira. Exato. Vamos focar em agência, então. Foca em agência, muda a comunicação, vamos falar com as agências primeiro, que por sua vez atendem os pequenos negócios. Sim. Quantas agências, urgências, né, tem por aí? E aí a gente focou um pouco mais nessa galera, que é um recorte só, apenas. Cara, aí tração 100%, total. Em menos de um ano break-even o negócio. Uau. Em mais um ano, 25 mil clientes na MLabs recorrentes. Só galera de agência, só galera de comunicação, só galera e tal. E quando a gente olhou para o mercado lá no KINAI, quantas agências tem no Brasil? Tinha 19 mil. A gente falou, cara, a gente está com 25 mil clientes, então a gente está começando a dominar o mercado dessa galera que trabalha com isso. Foi um momento que começamos a, de fato, expandir para quem não era agência. Então, assim, tipo, olha, a gente conseguiu já chegar num certo domínio do mercado, vamos agora falar com quem é outros negócios, que já é um pouco mais maduro, talvez, nas mídias sociais. E a linha do tempo acontece, né? As mídias sociais começou a ser um discurso mais palpável para várias pessoas. E eu apostei nessa tese, tá? Porque eu falei, isso não depende só da MLabs. Exato. Isso vai depender também da maturidade do próprio mercado. E a própria Facebook está trabalhando para educar o mercado, o próprio Instagram, o YouTube, e aí veio agora, né, o TikTok. Todo mundo está trabalhando para que a galera enxergue aquilo como negócio, né? E a nossa aposta foi certa, porque, cara, começou a entrar pequenos negócios e aí o negócio começou a tracionar, atingiu um pé na curva, começou a ter um crescimento mais exponencial, né? Então a gente no final do dia está ajudando muito pequeno negócio e está ajudando muita agência, está ajudando muita urgência, muito freela. Então hoje a gente entende que as agências, os freelas, são os nossos parceiros, né? São distribuidores da MLabs. E não, a gente nunca desenvolveu MLabs para substituir a agência, né? Não então, é esse essa é o ponto. ideia, Nunca foi essa ideia, né? Justamente para dar produtividade e ajudar ainda mais as agências a terem mais clientes, né? E ter dados, né, cara, para poder tomar decisões. E sim, eu acho que e uma das coisas que acho que você até chegou a narrar, mas não diretamente nisso, é que também, de um jeito ou de outro, você tem uma plataforma pelo qual a agência consegue precificar isso, consegue colocar o dela em cima e vender esse serviço para um cliente na ponta. Sim, né? E acho que isso também ajuda para que qualquer plataforma de SaaS ganhe tração, né? Como é que a gente pode fazer com que os nossos clientes também ganhem dinheiro com a nossa plataforma, né? Isso seja cascateado. Sim. Acho que isso ajuda muito. E como gerir isso tudo, Rafa? Em matéria, porque o crescimento, é o que você falou, em um ano dá um break-even, né? Então, naturalmente, você já estava com um squad, acho que razoável dentro da agência nesse momento. Ainda estava... Break-even com 5 pessoas. Casta de brincadeira. Sério? Break-even com 5 pessoas, Caraca. Cara. Aí depois que a gente foi para mais um ano, porque aí break-even, bom, então a gente pode agora, tudo que lucrar, reinvestir no negócio e começar a crescer. No final do segundo ano, a gente chegou nos tais Unit Economics, que significa assim, cara, temos os principais indicadores de saudabilidade do negócio, já tem Lifetime Value, já tem o ciclo de vida do cliente, já tem o churn rate, já tem... Ou seja, já dá para a gente começar a tentar conversar com o mercado de investidores, porque a gente já sacava que, assim, se eu não tiver isso, eu vou estar muito frágil em qualquer negociação. Exato. E aí o cara vai comprar um bom pedaço da minha empresa para né, nada. Então a gente chegou no segundo ano com os Unit Economics legais. Primeiro fator que a gente pensou foi, eu preciso chamar a atenção do mercado investidor. Em vez de eu ir atrás, vamos chamar a atenção. O que a gente fez? Vamos se inscrever em programas de aceleração, porque a gente vai entender se os nossos Economics eles são bons, porque o próprio galera do programa vai filtrar. Claro. Vai filtrar, porque eles estão avaliando vários negócios. E aí na Endeavor, 815 startups inscritas, a gente foi uma das 15 selecionadas, naquela safra lá deles, né? Puta de uma validação, uma puta validação. Coincidentemente, foi inteligente, como a gente queria se inscrever nos programas, a gente achava assim, pelo menos em um a gente tem que passar, né? A gente se inscreveu em vários.
E a gente passou na maioria deles. Aí passamos no do Sebrae, que era o Startup SP, da Endeavor, e foi ao mesmo tempo. E que a gente foi loucura, cara. A gente participando de vários programas e mentorias, mas foi excelente, né? Então, com o Sebrae a gente entendeu dos pequenos negócios. Da Endeavor a gente entendeu do business mesmo, como falar com o investidor, como pensar no longo prazo, etc. Só para você ter uma ideia, nosso mentor padrinho foi o Daniel Roy da Salesforce, principal executivo da Salesforce. É o principal SaaS do mundo, né? Até hoje. Até hoje. Então, pra gente, falou, caraca, não tem então a gente aprendeu demais. Aí, no final do programa de aceleração, as portas se abriram. Então, assim, na hora que a gente ia conversar com o investidor, putz, era lindo, né? Então, foi fácil a gente ter essa conversa, a gente meio que estava bom na mesa de negociação, porque a gente tinha vantagem também, né, para negociação, e a gente podia falar não para algumas, né? Então a gente podia escolher. Esse era o ponto. A gente não precisava de dinheiro para pagar a conta. Boa. A gente precisava de dinheiro para crescer, que é a melhor situação, né, cara, numa negociação. E assim foi. Nossa primeira rodada foi com a Domo Invest, do Rodrigo Borges, ex-Buscapé, né? Sócio do Romero, né, no Buscapé. Então a gente, primeira rodada, cara, já 4, 5 milhões já por 15% do negócio. Então a gente conseguiu ter uma defesa de cap table ali do negócio e tal. Boa. Menos de um ano depois, já veio mais gente atrás da gente, tanto investidores quanto negócios grandes que queriam comprar o negócio 100%. Então, menos de um ano depois, cara. Aí entrou a Stone, comprou 50% da M-Labs, a Stone entrou, tira a Domo, compra a parte da Domo, entra a Stone com uma tese de ajudar os pequenos, o pequeno varejista, né, a transformar digitalmente o pequeno varejista usando mídias sociais, usando as outras tecnologias da Stone. E assim foi. Então, assim, foi esse turbilhão muito rápido depois, né, de chamar a atenção, porque a gente foi traçando essa estratégia aí. Porque aí vocês pararam, obviamente, não deu continuidade na Series A e não parou. Aí veio o estratégico que virou sócio, aí você não tem muito o que fazer esse e dentro desse momento aqui, quando você ia para fora, estava buscando, até por conselho dos seus padrinhos da Endeavor, mentores, você levava o conceito só do M-Labs ou se levava a agência como todo? Porque naquele momento não tinha feito o spin-off do negócio, né? Ele estava incubado ainda, não estava? No final do segundo ano ainda estava incubado. A gente até tinha uma razão social já para M-Labs, mas não estava tudo separado. Os funcionários, por exemplo, né, da M-Labs ainda eram funcionários da Focus, né? Ainda estavam registrados lá. Então hoje o CEO da M-Labs era o gerente de projeto da M-Labs dentro da agência. O CTO da M-Labs hoje, que é sócio, era o principal programador dentro da Fox, no projeto M-Labs. Então a gente foi trazendo a galera, tirando, falei, cara, você quer fazer parte desse negócio? Você quer ser sócio desse negócio? Então a gente trouxe um time ali e foi o primeiro time, né? E assim a gente continuou. O spin-off mesmo aconteceu mais verdadeiramente quando entrou o investimento. O primeiro investimento entrou e falou, cara, a gente precisa arrumar essa casa. Até porque tinha que provar, né, até para toda a auditoria e tal, que estava tudo separado. Então, os caras não entrariam se tivesse tudo misturado. Então, essa foi a premissa. Falei, não, tem que separar. Tanto que foi onde eu saí da Focus, da operação, entre aspas, né? Então, eu saí da própria Focus e fui, de fato, ficar full-time na M-Labs. Aí, o meu sócio-irmão continuou na Focus, operando lá e tal, e a gente tornou outras pessoas como sócias da própria Focus Networks para suprir essa minha ausência dali, né? E eu fui full-time para a M-Labs. E aí, quando a Stone entrou, a gente obrigatoriamente teve que transformar a M-Labs em SA, até porque a Stone tem capital aberto, e aí foi um outro salto de governança, e de auditoria, e de processo de independência, né? E aí, totalmente independente. Aí hoje... E hoje vocês estão com quantos colaboradores? Qual que é o tamanho do time? A M-Labs hoje tem em torno de 70 pessoas. Volta a contratar esse ano. Então a gente, amém. Amém. Volta a contratar porque a gente está vendo os layoffs todos. A gente fez um layoff antes dos layoffs todos que a gente está vendo do mercado. A gente chegou a fazer dois layoffs em 2021 e 2022. Um em 2021 e 2022. Para break-even o negócio de novo. Então a gente quando entrou com capital, a gente tava ali, a gente sempre com cabeça de empreendedor, né, cara, tem que fazer um negócio para lucrar. Quando os investimentos entraram, a gente era um negócio lucrativo. E aí a decisão do investidor é, agora você tem que
queimar mesmo, cara, custo de aquisição vai subir, etc, mas é pra gente acelerar. Faz parte do Faz parte do processo do planejamento. Mas na hora que a gente começou a vislumbrar pandemia, a gente começou a ver vários outros movimentos, né? A gente também teve ali um problema no nosso modelo de negócio junto com as plataformas, principalmente o Facebook, a Meta e tal, por causa de API, a nossa dependência, né, muito grande de plataformas de terceiras. Então a gente começou a movimentar um pouco mais estrategicamente o business para voltar para o break-even, para criar um negócio mais sustentável ao longo do prazo, né? Cara, e essa trajetória até, e essa é uma segunda pergunta que eu queria te fazer, e aí de empreendedor para empreendedor, porque eu sei que tudo isso que você construiu, cara, teve vários picos, teve pico de muita alegria, pico de muita tristeza, coisas que deram muito certo, coisas que deram muito errado. E não sei se você já falou isso, ou pode falar o que sobre, cara, o que realmente dentro dessa trajetória toda que você construiu, Rafa, que assim, é gigante mesmo. Tem outros que não conseguiram, que ficaram pelo caminho por alguma coisa que aconteceu errado. Cara, hoje, dentro da tua trajetória, se você pudesse puxar assim, uma carta de que algo realmente foi, putz, isso daqui deu muito errado. E o que você aprendeu com esse movimento? Eu tenho te dado até a data, né? Bicho. Cara, praticamente ali, né, junho de 2021, a gente teve um episódio onde o próprio Facebook bloqueou a API da MLabs por conta do Instagram, não por conta do Facebook em si, né? Por conta do Instagram. Então, como o Instagram não tinha uma API com suporte para os formatos Reels, Stories e Carrossel na época também, a gente já havia desenvolvido essa tecnologia, então eu emulava o seu perfil para postar por você. Só que para emular o seu perfil, você tinha que me dar o seu login, você tinha que me dar o seu e-mail e sua senha. Com toda a tecnologia do mundo, eu não sei a sua senha. A gente criptografa tudo. Então, óbvio, você tem todo o contrato também. Então, você contratou a MLabs, então tem o contrato também. Tem uma responsabilidade por essa informação. Te protege, né? Inclusive, de eu ter acesso às informações, de eu usar essa informação de qualquer hipótese, né? Então, a nossa relação entre a agência MLabs, cliente MLabs, totalmente correta, protegida, da LGPD, GDPR, o que você quiser, tudo protegido. Só que pela ótica da Meta, na época ainda não era Meta, né? Falou, não, vocês estão violando a política porque vocês estão armazenando o login de usuários do Instagram. E na nossa política, você não pode armazenar login, porque isso é uma fragilidade. Se alguém conseguir invadir, vamos dizer assim, o seu sistema, cara, os caras vão fazer um estrago, porque eles vão ter acesso a várias contas do Instagram e podem fazer o que quiser com isso, né? Eles não estão errados, né? De hipótese alguma eles estão errados. Só que ao mesmo tempo, se a gente fizesse todo o sistema sem pedir o seu login, somente usando o token de segurança que eles forneciam para a gente perderia os Reel, o Carrossel e o Stories, porque esses formatos ainda não tinham na API deles. Seria um serviço parcial, né? Se você conseguiria dar para o usuário. Todo mundo, cara, naquela época, todo mundo tinha essa dor e contratava a MLabs muito por causa disso, né? Mano, então, você tá de frente para um cliente que, nossa... Quando saiu isso, eu falei, nossa, que lindo. Porque todo mundo fala, cara, eu preciso postar isso, eu preciso agendar stories, eu não consigo. Então, a gente, obviamente, não foi brigar com os caras, porque a gente falou, cara, beleza, o que eu tenho que fazer? Então, vamos entrar num acordo, né? Então, a gente resolveu, a gente entrou na API que existia, que tinha, inclusive, sido lançada em janeiro daquele mesmo ano. Então, era uma API super recente, que a gente já estava fazendo uma certa migração, mas uma parte da migração pela API, uma parte a gente ainda manteve para poder suprir os serviços, né? Então, a gente teve que abrir mão desses formatos, vamos dizer assim. Perceba que todas as outras plataformas estavam corretas dentro das APIs oficiais, porque tinha suporte para tudo. Então, YouTube, Facebook mesmo, né? LinkedIn, Pinterest, Twitter, etc. Então, para a gente estava tudo certo e a gente teve que se adaptar e abrir mão. Na hora que a gente abre mão, mais da metade dos clientes saem da MLabs. Então, assim, imagina para um business de centenas de milhares de clientes recorrentes, você perder... Literalmente da noite pro dia. Cara, em um mês, assim. Em um mês, então, assim, o churn, né, explodiu, porque a galera falou, cara, mas eu contratei a MLabs porque tinha isso. Agora que não tem, para mim não tem sentido continuar. Muito obrigado, amo vocês, né? Adoro vocês, amo vocês. Até porque a gente construiu uma marca legal, cara. A gente fez um puta trabalho bacana de marca, de construção de valor através de conteúdo, nos eventos. Então o pessoal curtia a MLabs, não só pelo produto, mas por tudo que a gente estava fazendo, né? Então eu falei, cara, eu amo vocês, mas para mim não faz sentido continuar. Vou fazer na mão mesmo lá, etc, né? Ou
foi para um concorrente que ainda tinha essa tecnologia que não era correta no ponto de vista do Instagram, né, que também tinha que ser adaptado, só que o cara se aproveitou do momento. E falando, não, aqui tá tudo certo, aqui a gente usa todas as APIs oficiais e aqui tem suporte para tudo. Ainda te coloca como sujo, né? Colocou dessa forma, né? E aí, cara, eu fui fazer live, a gente foi fazer comunicação, toda a transparência do mundo para explicar pro Gerenciamento público. de crise, né? De verdade. Gerenciamento de crise, para explicar para o público. Primeiro, o que são APIs, né? Segundo, por que isso está acontecendo. E terceiro, isso vai acontecer com todas as plataformas que estão provendo algum tipo de serviço que não é suportado pela API. Então, por mais que você vá para um concorrente, vai cair. Vai cair. Mas a galera do tipo assim, cara, mas quando cair a gente vê, entendeu? Então, foda também, né? Então, do outro lado também o cliente fala, cara, foda-se se tá certo ou errado. Eu vou aproveitar aqui. Eu vou aproveitar, vou lá porque eu preciso, né? Então, acabou que aconteceu essa saída da MLabs, uma parte migrou para um concorrente, uma parte saiu fora mesmo. Coincidentemente ou não, o próprio Meta lançou o Business Suite e começou a agendar posts também. Então se tornou um concorrente da própria MLabs em partes. Por que em partes? Porque eles não têm as outras mídias sociais, a gente tem todas, né? Mas de alguma forma, para quem só usava o Facebook ou para quem só usava o Instagram, não viu muito mais o porquê ficar na MLabs. Falou, cara, eu vou lá, vou fazer de graça lá e tal, né? E lá também não tinha suporte para stories, não tinha suporte para tudo. Não, então, assim, estava limitado, né? Não vou falar mal, mas até hoje não tem suporte para nada. Então, ainda há limitações, né? E aí o que acontece? Depois que a gente se adaptou, a gente viveu essa crise de imagem, de negócio. Por que a crise de imagem? Porque para quem entrou no meio do caminho ali, né? Entrou de supetão assim, cara... O MLabs me deixou na mão, né? Porque, pô, tive que interromper um serviço. Sim. O cara já tinha agendado o post para daqui 2 meses e ele tinha que fazer tudo de novo na mão. Então, assim, porra, a galera ficou chateada, né? Em ter que refazer as coisas e tal. Então, a gente, assim, teve que controlar essa história toda. 1 ano depois, entendendo churn, entendendo comportamentos. A gente já tinha feito a aquisição de uma empresa que se chamava Dashgo no mercado, já era uma ferramenta analítica mais avançada. Então a gente já estava preparando a MLabs para ter mais produtos embaixo do nosso guarda-chuva, né? Justamente também para não depender só das plataformas terceiras. Então, porque você não controla o que a plataforma... Pode ser que, mesmo que tivesse tudo ok, ela fala assim, não vou mais liberar essa API, dane-se. Cara, o Twitter agora vai cobrar pela API e assim, nem declarou exatamente como é o processo, mas tal dia... Tô cobrando, ou você põe o cartão ou tá fora. Até melhor que cobre, porque daí a gente também pode cobrar, né? Sim. Reversamente, falar, cara, não, se a gente tá pagando, vamos ter disponibilidade, vamos fazer tudo certinho. Porque muita gente não sabe, cara, as APIs caem pra caramba. E muitas vezes o cara fala, meu post não foi... Pô, mas a API saiu do Instagram, caiu também. Você falou isso agora há pouco. Pô, deu uma crise no Instagram porque caiu lá o Instagram. E todo mundo fica... Óbvio, tem muito negócio por trás, mas assim, é uma histeria desgovernada, assim, sobre esse tipo de coisa. E aí pode continuar. Não, então, aí, assim, né? A história é meio longa, mas para resumir. Aprendizados. A gente aprendeu muito. A gente já tinha feito esses investimentos porque a gente já tinha o risco mapeado. Então isso é importante dizer, a gente já tinha isso mapeado. Isso poderia acontecer e aconteceu. A forma como aconteceu é que a gente achou que não quer acontecer. Que é do tipo, pum, corta e fala depois. MLabs, se adapta aí. A gente achou, na pior das hipóteses, que os caras falaram, MLabs, você tem 2 horas para se adaptar, senão eu vou cortar. A pior das hipóteses seria, avisa antes, corta depois. Não, cara. É tipo aquela coisa, deu um tiro de 12, depois perguntou, e aí, cara? O que você tá fazendo aqui, né? Tá fazendo aqui? Pô, aí difícil, né? Então a forma como foi feita foi desproporcional. Então a gente aprendeu que, cara, não adianta, a gente tem que se preparar mesmo para o pior cenário, sempre se preparar para o pior cenário e viver o melhor cenário. E aí a gente, cara, agora, depois da gente ter aprendido tudo isso, a gente tem agora os formatos, porque a própria API do Instagram foi aos poucos dando suporte para outros formatos, então já temos o Reels automático. A primeira fase foi o Reels notificado. A segunda fase agora é o Reels automático. Agora vai voltar os stories, então a gente já tem aí a notícia boa. Né? Vai voltar os stories. Então a gente já tem essa notícia. Então voltou praticamente tudo, está voltando praticamente tudo.
mas a gente já sabe que a gente não pode mais depender disso. Então a MLabs já tem lançado vários outros recursos e já tem um planejamento baseado nisso para que a gente consiga ajudar as agências, ajudar os negócios, inclusive a transformar seguidores em clientes, expandindo um pouco mais a tese só do conteúdo dos posts nas mídias sociais. Então a gente comprou a Dashgo e a gente comprou uma outra empresa que desenvolvia automação de marketing, landing pages, disparo de e-mail, SMS, com a tese de transformar seguidor em cliente. Então o link na bio, a gente cria link na bio. Legal. Só que o seu link na bio pode ter um formulário. A gente cria esse formulário, esse link na bio, gera o lead. Lá dentro você pode criar uma regra de comunicação com esse lead. Ou seja, já saía um pouco dessa história só dali da mídia social, mas a mídia social ainda é o coração, porque é onde tudo começa, né? Então a gente agora ajuda a pessoa no planejamento de conteúdo e lá no resultado dela também como cliente. Você também tem uma veia muito educadora, né, Rafa? Você fala bastante, eu sei, te acompanho, eu sei que você faz muito conteúdo. E essa veia educadora também fez parte da composição desses novos serviços da MLabs ou não? Ou isso não estava no radar? Cara, aconteceu antes da própria MLabs, né? Eu já palestrava, eu já de alguma maneira estava ali no mercado tentando passar um conhecimento. Boa. Mas nada oficialmente falando dar cursos ou criar conteúdo. Tanto que criar conteúdo veio de fato depois do advento da MLabs, né? Criar conteúdo mais assim, diariamente, né? Na própria MLabs, a gente sempre teve um pilar de educação no planejamento estratégico da MLabs. Porque a gente tinha aquela tese de que, a galera que não está madura ainda nas mídias sociais, antes de tentar adquirir o nosso software e ser cliente, elas precisam ser educadas. Perfeito. Elas precisam entender da importância de ter presença em mais de uma plataforma, entender da importância de postar, por exemplo, com mais frequência, né? Porque senão fica aquela coisa, de vez em quando posta, e quando posta é tipo uma panfletagem digital, né? Só posta uma propaganda. Então a gente precisa educar essa galera, porque se essa galera não entender como ter mais resultado nas mídias sociais, ela não vai enxergar valor na ferramenta. Perfeito. Porque a ferramenta, naturalmente, ela reúne em um único lugar várias plataformas para te dar produtividade. É um facilitador para você. É um facilitador. Então, se você só tem uma plataforma e posta de vez em quando, nunca você vai ver valor na própria ferramenta. Então, a gente sempre teve em mente que educar esse público fazia parte da nossa tese para retroalimentar com leads mais quentes depois, né? Então, a gente desenvolveu a MLabs Edu, esse é o nome da unidade de educação. A gente chegou a lançar cursos oficiais gratuitos e pagos. Uhum. Chegamos a fazer lançamentos, inclusive, né? História de lançamentos, infoproduto e tudo. A gente teve uma tese lá e tal. Só que quando a gente teve esse impacto da história da perda de clientes, a gente teve que tirar o pé do investimento da MLabs Edu, porque era uma das áreas que realmente ainda estava investindo, ainda não tinha o payback, ainda não tinha um retorno. A gente estava realmente construindo ali aquela unidade de educação. E aí aconteceu que sobrou o Kiso, sobrou o Rafael Kiso, que era o professor dos cursos, que era o cara que de alguma maneira estava à frente dessa história. Então, Kiso, agora você é contigo, sozinho aí para educar esse mercado todo aí. E de alguma maneira, de alguma maneira trazer essa educação e essa autoridade, né, para a MLabs enquanto especialista em marketing e mídias sociais, né? Só que como eu não sou a cara da brand persona da MLabs, porque desde o primeiro dia a gente desenhou qual é a brand persona da MLabs, como é que seria o tom de voz e tal. Falei, não, mas não é o Kiz, é uma outra pessoa, então a gente colocou essas outras pessoas para serem porta-voz da MLabs nas mídias sociais da MLabs, né? Tanto que hoje, se você olhar a MLabs, é a Bárbara que aparece, é a Paula Tebet que aparece, né? Tem outras pessoas que aparecem, né? E aí eu falei, não, e aí tem o perfil do Rafael Kiso mesmo, que é ele mesmo, né? Obviamente ele é a própria persona dele, a brand persona dele, e que é muito mais fácil criar uma autoridade em cima de uma pessoa do que em cima de uma marca. Sim, sem dúvida. Então a gente já, naquela época, já tinha premeditado um pouco que seria interessante ter os dois perfis. No começo é difícil as pessoas entenderem, né? Não, mas você está criando conteúdo lá, por que você não cria conteúdo aqui? Não, porque é mais fácil criar autoridade aqui, com a minha própria personalidade, um pouco mais isento, inclusive, de tentar vender alguma coisa para as pessoas. Sim. Para que elas tenham confiança, de fato, naquilo que eu estou falando. Eu não estou querendo empurrar nada para ninguém, eu realmente estou querendo te ajudar. Né? Isso. E aí, depois que eu cheguei num certo patamar ali de reconhecimento e autoridade, fica mais fácil a gente transferir isso tudo para a MLabs. Então, neste ano, a gente começou a fazer essa junção das coisas e fazer a associação maior entre a Rafael e a MLabs.
Então a gente tem um podcast que a gente lançou, tá Ficou lançando lindo agora. o lugar. Dá uma olhada nos stories dele, ficou lindo. Apesar que quando você vai ver esse Vocês aqui, vão ver não daqui é a mais. pouco. Mas se liga lá no perfil dele que você vai ver, ficou muito bonito. A gente tem feito lives semanais, onde as lives é um oferecimento da MLabs. A live no meu perfil é um oferecimento da MLabs. Pô, que legal. E aí você tem ali todo um aspecto lá visual, a Bárbara entra comigo, aí a gente faz um mind map, o mind map é oferecimento da MLabs, e a gente tem um conteúdo que é exclusivo para clientes depois. Então, pô, aquela live vai ficar salva, né? É a pergunta de sempre. Fica salva e para quem é clientes. Né? Para quem não é cliente tem que pagar para acessar depois. Justamente para dar valor. Senão a galera não dá valor. Né? Esse é o fato. Né? Não é nem para ganhar dinheiro com a live em si, mas é justamente para falar, gente, é um puta de um conteúdo legal e que você, se não der atenção para isso, cara, porque às vezes fica gravado o cara não dá atenção, deixa para depois. Então a gente está associando cada vez mais, porque chegou a hora de fazer isso. Né? Chegou essa hora, esse momento. Né? Então foi uma estratégia nossa mesmo. E para criar conteúdo e gerir, agora eu falo com um creator, mas ao mesmo tempo eu também falo com um empresário, né? Um empreendedor. Como é que você está conseguindo equilibrar os pratos, cara? Olha, agora até uma pergunta minha, porque eu também estou nessa mesma jornada que você. Até final do ano passado, né? Eu com o meu perfil solo, eu tinha todo o meu trabalho, minhas tasks, minhas metas, minhas missões na MLabs. Então, o trabalho do dia a dia ali, né? Basicamente, da hora que eu acordava ali até o final do dia. E quando terminava o dia, eu começava a ser creator. Então, assim, lá por volta de 7h30, 8 horas da noite, agora é meu horário de pensar em criar conteúdo para o meu perfil. Aí ia atrás de pesquisa, ia ler relatório, ia pensar no post que eu ia fazer na semana seguinte. Eu sempre tentei trabalhar com uma semana de antecedência. Que é uma gaveta, né? Então eu sempre estava ali no horário do terceiro turno. Tenho 2 filhos também, né? Então assim, tinha que dar um intervalo ali para colocar a criançada na cama, ajudar alguma coisa e tal. E aí voltava a trabalhar e ia até final da noite, 11h30, meia-noite ali, como criador de conteúdo. Ao longo do dia, eu separei meu tempo para responder comentários, responder inbox. Então, ao longo de 2022 inteiro, cara, café da manhã, porque o post era agendado para ser postado sempre umas 7, 7h30, 7 e pouco. Então, assim, era o horário que eu estava ali tomando café da manhã. Então, o horário que eu estava tomando café da manhã e pá, respondendo a galera. Então, eu sempre agendei o post para o horário que eu tinha disponibilidade para interagir. Perfeito. Horário do almoço, mesma coisa. Então, interagir no café da manhã, gap, hora do almoço, e depois lá no final do dia mais um intervalo para responder. Então eu sempre respondia em três horários específicos do dia. Isso inclusive na época de agência, a gente planejava dessa forma. Sim. Social listening. Você não pode ficar o dia inteiro ali respondendo, não. Você tem um horário do dia que você vai fazer tagueamento, que você vai responder, tem um outro horário do dia que você vai fazer de novo. Porque assim, né? A galera que mandou uma mensagem agora no final do dia, sei lá, 9 horas da noite, só vai ser respondida amanhã, no dia seguinte. Isso na época de agência, né? Então já tinha um pouco da organização na minha mente. Este ano, com essa junção maior, com essa associação maior, virou parte do meu trabalho mesmo como executivo da MLabs, criar conteúdo. Legal. E aí entrou realmente... Ao longo do dia eu tenho um pouco mais de foco em criar conteúdo. Então eu eliminei uma parte das minhas missões diárias e tasks diárias dentro do time de marketing. Aí temos a Mariana Cabral, que é a nossa head de marketing, a própria Bárbara, que é a coordenadora de mídias sociais. Então assim, eu transferi um pouco mais, deleguei um pouco mais, né? Legal. E saí de algumas operações para eu poder ter um pouco mais de tempo para criar conteúdo, porque isso se provou. Faz parte, faz sentido, dá resultado, traz mais clientes, né? Aumenta o valor de marca, assim, paga dividendos em curto, médio e longo prazo. Então a gente entendeu que, cara, se eu me tornar mais ainda relevante dentro desse mercado, desse contexto, isso vai beneficiar diretamente o negócio. Então agora faz parte do dia a dia de trabalho, entendeu? Faz parte do dia de trabalho criar conteúdo. Mas foi um tempo para provar esse valor, foi um tempo para todo mundo começar a entender que isso tinha sentido mesmo, sabe? Sim. Para não achar que era um side business, para não achar que era um hobby. Cara, o que esse cara tá fazendo aí? Que, isso mexe ponteiro, sim, cara. A gente fala bastante isso. CPF achar que eu não tô trabalhando, entre aspas, porque eu tô fazendo uma live falando da MLabs, né? Cara, não. É para a galera ter maturidade no mercado digital para
algum momento, enxergar valor e falar, cara, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso... E ela vai lembrar mais da gente do que de qualquer outro, né? Não, total. Eu acho que esse é um movimento que acontece muito forte, né? Acho que já está até mais aceito pelo mercado por um todo, mas era estranho, né? Poxa, é estranho você ver um benchmark da vida com um perfil aberto, mandando mensagem, fazendo coisa. Você vê, sei lá, Alexandre da Cacau Show fazendo post de TikTok com a filha. Se você volta no... O João Branco do Mac, né? O João Branco. Então, assim, se você volta 5 anos para trás, até um pouco mais, vai... O que tá acontecendo? Se 5 anos atrás o João começasse a criar conteúdo e tal, os caras falam, ixi, cara, esse cara aí vai sair do Mac, esse cara aí tá querendo voo solo, né? É isso, exato. Tá se projetando em cima da marca, né? Aproveitando o gancho. E já que eu falei um pouquinho de tempo, a gente já tá chegando no final, Rafa, eu queria também um pouquinho da tua visão sobre, cara, o que tá acontecendo, porque eu sinto aqui, até como empreendedor, tudo mais, a gente está de novo para passar por mais um ciclo muito grande de mudanças, né, de oportunidades, está explodindo aí a inteligência artificial sobre tudo isso. Cara, como é que você vê a conexão disso com o nosso mundo do digital? Total conexão, né? Eu acho que a gente sempre teve muito próximo já do momento de hoje, que agora vai ser exponencial, né? A velocidade com que a gente vai ver novas ferramentas de AI generativas, etc. Mas a gente já teve muito próximo já de inteligência artificial há bastante tempo. Para quem já usa Google Ads, já usa inteligência artificial. Para quem já deixa o Meta Ads, né, no posicionamento automático, já é uma inteligência artificial. É que a gente não percebe que a gente já utilizava de alguma forma uma inteligência artificial. É que agora o negócio se tornou popular a ponto de qualquer um olhar e testar o negócio. E conversar, né? Você pode conversar com ela. E sentir o poder de fato dessa história toda, né? E surpreender os mais leigos do mundo. E falar, caramba, isso aqui é foda, entendeu? Então a gente vai ver muito mais produtividade, a galera usando isso como uma ferramenta de produtividade. Acho que todo mundo que já testou o ChatGPT viu que dá para economizar horas principalmente trabalho simples, assim, coisas simples, de pesquisa simples. Ideia, você teve bloqueio criativo. Putz, ali resolve em 2 segundos. Criar pautas, pensar num roteiro, pensar em ideia de alguma coisa, dá para economizar muito tempo, muito tempo. Então acho que assim, todo mundo vai ter uma capacidade produtiva bem maior se, obviamente, utilizar. Então quem não utilizar, naturalmente vai ficar para trás, vai perder vantagem competitiva, porque quem estiver utilizando vai chegar mais rápido a uma conclusão, a uma ideia, vai conseguir atender a mais clientes, né, do que atende hoje. Então consegue fazer mais com menos. Essa é a parte boa, não é para substituir. É óbvio que se você for um cara ruim e testar o ChatGPT, ruim de copy, por exemplo, testar o ChatGPT e falar, fudeu, vou perder meu emprego. Isso vai acontecer. Para você não ser substituído, né, por um robô, não seja um robô. Exato. Cara, você é um ser humano, você tem uma capacidade incrível de se adaptar e ser mais criativo do que a inteligência artificial, né? Até para fazer as perguntas certas. É isso que eu ia falar, faça boas perguntas e você terá boas respostas. Exato, exato. Então eu acho que a gente vai ter uma injeção de inteligência artificial para ajudar o nosso dia a dia, para a gente ser mais criativo, para a gente ser mais produtivo, para a gente ter mais resultados, né? Legal. Então, muitas ferramentas vão surgir esse ano, muitas, a própria MLabs, não vou falar aqui que a gente está montando, mas a gente já está testando isso há muito tempo. Né? Antes mesmo do ChatGPT explodir, a gente já estava testando esse tipo de tecnologia. 4 anos atrás a gente já tinha contratado engenheiros especializados em inteligência artificial para tentar desenvolver coisas. Não era fácil. Hoje está mais fácil porque você pode ir lá na API do OpenAI e contratar. Então, porra, o que os caras gastaram de tempo, engenharia, investimento nesse negócio, né? É um absurdo. A gente com 2 caras de inteligência artificial tentando fazer a mesma coisa. É óbvio que a gente não conseguiu. Então, assim, a gente ficou frustrado porque assim, sempre foi a tese da MLabs dar recomendações baseadas em dados. E dados significa que eu tenho que cruzar esses dados, entender o Big Data, fazer uma inteligência para te indicar aquilo que você tem que fazer. Porque hoje, cara, se você olha a taxa de engajamento num relatório qualquer, o leigo não sabe se aquilo é bom ou ruim. Se eu falar para você, Thiago, sua taxa de engajamento é 2%. Cara, 2% é mais perto de 0 do que de 100.
deve ser muito ruim pro cara que tá entrando agora no jogo de mídias sociais, sabe? O cara fala, cara, 2%, que uma merda, né? Tipo, fudeu. Aí eu vou dar um parâmetro. Não, mas espera aí. A média de mercado é 1, alguma coisa e na sua categoria é 0,8. Cara, opa, espera aí, então tem coisa diferente. Ou o contrário. Cara, o seu mercado é 4, 8, você tá 2. Fala, pô, realmente eu preciso mudar alguma coisa. E aí eu recomendar alguma coisa com base nos top performers. Cara, olha, eu sei o que está funcionando, porque eu tenho dados. Anonimizado, obviamente, né? É sempre trabalho de inteligência artificial e Big Carry, né? Então eu não olho individualmente para algum perfil. Eu olho em macros, né? Perfeito. Percentil, top 25 que tem uma taxa de engajamento acima de X%, que tem em comum aqui a inteligência artificial começa com vários parâmetros, fala, cara... O melhor caminho seria esse. O melhor caminho é usar essa hashtag, o melhor caminho é talvez nesse horário, para essa categoria, para essa sua localidade. Então a gente tem condições de chegar nisso, agora ficou mais fácil. Pô, e até porque você tem, com tudo isso que está acontecendo, também te diminui as barreiras, né, para você vender essa inteligência para o mercado. Porque se você falasse alguns meses atrás, também pode ser que as pessoas falam, não preciso disso. Até que você fala assim, não, vai lá, faz e testa. Aí na base do teste a coisa acontece. Na hora que você testa, você vê que, cara, pô, o negócio tá bom. Pô, nossa, é assustador. É assustador, né? Eu lembro de ver algumas passagens até do Elon Musk falando que ele não dormiu à noite, né? Tem no livro dele, ele fala assim, cara, eu não dormi essa noite porque os caras estão criando algo que eles não fazem ideia do que eles estão criando. Então, assim, o tamanho do perigo. Então, já tem começa as teorias da conspiração sobre tudo isso. Tanto que ele saiu do OpenAI, né? Acho que quando ele entrou em conflito de, vamos dizer, de visões sobre o modelo de inteligência, né? Porque o OpenAI, o fundador inicial, que é também da Plug and Play, ele quer que a inteligência tenha consciência a ponto dela ensinar ela mesma e ela continuar evoluindo por si. É isso. Ele, em tese, não quer. Perigoso. Ele, em tese, não quer isso, então ele falou que não é por aí. Aí conflitou ali. Pelo menos o que eu sei de história, a gente nunca vai saber a verdade do que aconteceu, por que ele saiu, né? Quando ele saiu, a Microsoft entra com uma visão totalmente comercial em cima da história. Né? Um caminhão de dinheiro e por isso que ele declarou lá, acho que todo mundo deve ter visto já um recorte dele falando sobre isso. Inclusive, quando ele falou sobre isso, eu estava ao vivo quando ele falou sobre isso. Sério? Que foi no South by Southwest, em Austin, em 2019, eu acho, 2018 ou 2019, foi assim, cara, a gente lotou um estádio, colocaram ele lá e quem conseguiu ingresso entrou, eu tava lá, por acaso eu tava lá e ninguém sabia que ele ia estar lá, foi meio de surpresa justamente para não ter aglomeração, né? E foi lá onde ele falou, a maior ameaça da humanidade é a inteligência artificial. Caraca, solta essa bomba e sai, né? Exatamente. Exatamente. Bom, para quem está nos escutando e nos vendo aqui testando o ChatGPT, falar, cara, isso aqui não é ameaça não, isso aqui vai me ajudar pra caramba, né? Então, assim, você não tem como impedir a tecnologia. Ela não te pede licença, a tecnologia não pede licença, ela simplesmente chega e se instala. O que a gente tem que fazer é educar as pessoas, criar políticas, criar modelos de proteção para não deixar a coisa, né? Ficar solta demais. Rafa, mais uma vez, cara, obrigado por isso, cara. Obrigado por esse papo. Eu também curti demais. Acho que se deixar aqui, ó, empreendedor de falar horas, mas sacanagem. Acho que você já tá no 19º compromisso do dia, mas assim, firme e forte, garantiu. Rafa, se alguém quiser encontrar você, encontrar a MLabs, os projetos, saber um pouco mais, principalmente do livro também. A gente vai deixar o link no vídeo, tá? A gente vai deixar o link no vídeo, vai divulgar também. Eu também vou divulgar bastante. Obrigado por ele. Show, cara. Bom, o livro você encontra na Amazon, né? Tem em várias livrarias, tem nos aeroportos também, mas na Amazon é o melhor lugar. Chega mais rápido e tá mais barato, viu? Pô. Bom, obrigado. As minhas redes sociais, mas meu Instagram, onde eu tô ali todo dia, no LinkedIn tô todo dia, TikTok também. Então muita gente ainda não tá no TikTok, mas eu tô lá e não tô fazendo dancinha. Então fiquem tranquilos que você não vai me ver dançando, você não vai ter essa aberração. @rquiso no Instagram, RKISO. No resto é Rafael Kiso mesmo, Rafael.Kiso. Que quando eu criei Instagram tinha aquela lógica de ser curto, ser mais... Lembra aquela lógica dos domínios? Fácil, tinha que ser mais fácil. Até me mandaram esses dias um print do meu Instagram, do meu primeiro post, que foi falando, Instagram agora disponível no Android. Meu primeiro post foi em 2012,
quando eu entrei no Instagram, porque eu não tinha o iPhone na época, eu tinha o Android. Eu falei, finalmente chegou para Android disponível. E estou entrando no Instagram. Não comprei um iPhone só para isso, né? Fui resistente na época, o que tinha essa briga na época. Não, todo mundo comprando iPhone e queria entrar no Instagram, né? Não fiz isso. E @SocialMLabs. SocialMLabs. Também a gente cria conteúdo todos os dias lá, conteúdo bacana, inclusive os podcasts, as lives. Pô, legal. Acompanha a gente lá. O podcast como é que vai se chamar? Papo Social Media. Mas... A ideia é de um bate-papo mesmo entre social media para social media, assim, né? Legal. Pô, demais, gente. Parabéns pelo projeto, tá bom? Eu sei que dá trabalho. O Gui sabe que dá trabalho para Dedéu. E, mais uma vez, obrigado também para você que ficou aqui com a gente até agora. Tenho certeza que insights, vários, a gente conseguiu navegar por vários temas aqui. E também, se você não conhece a gente, chegou agora no final, vai lá, Partners Adventures ou thiago.adventures, meu Instagram. Qualquer lugar que você digitar sobre aceleração de negócios digitais, empresas no geral, cara, com certeza o nosso SEO vai ter que estar por cima, tá, Gui? Essa já é a nossa missão. A gente vai ter que estar ganhando essa briga aqui, mas brincadeira à parte, vai lá, se tem um negócio digital, a gente pode te ajudar de alguma forma, tenho certeza disso. Já são mais de 250 hoje e eu tenho certeza que você pode melhorar ainda hoje o seu negócio. Então vai lá, clica aqui, deve estar um link aqui embaixo. Livro do Rafa também, ganhei o meu de presente, o link também está aqui. Eu vou deixar lá no meu Instagram também, vou deixar na bio, quando esse episódio for pro ar, mas obrigado, Rafa, de verdade. Show, valeu. E vou ler, né? Não adianta nada se a gente ter isso daqui e não ler, mas obrigado, cara, obrigado de verdade. Show de bola. #Partners, #Tamo Junto. #Tamo Junto. Valeu, galera. Valeu. Boa. É um framework mesmo para desenvolvimento de um planejamento. Vai desde planejamento de conteúdo, de negócios digitais, de mídia. Porque você encontra muitos livros e defensores de inbound. Ou da galera mais da antiga, do outbound. Ou da galera que é mais especializada em outbound mesmo, né? E vamos pau na máquina, vamos atrás da galera, né? Sim. E por alguns anos, na época que eu tive a ideia, inclusive, de escrever o livro, tinha uma briga no mercado, porque a galera do inbound falou, muda isso. O negócio agora é inbound. Foda-se o resto. Muda home office, nunca mais. Pode cancelar todos os contratos. Tá aí. E aí vocês mesmo que tem essa bandeira dos influenciadores e tal, eu trago muito nesse livro o poder do marketing de influência como parte da estratégia. E não é pensar em trabalhar com influenciadores, é pensar em trabalhar com níveis de influenciadores em cada etapa da jornada. E como transformar o seu cliente em influenciador. Perfeito. Né? E faz todo sentido. E acho que eu sou... Aí o Thiago falando na Nem Adventures, eu sou completamente contra o mecanismo do all-in. É isso. É isso. É aquilo. Não, eu acho que na minha concepção, tudo bem. Mas tudo que você me trouxe aqui, e eu acabei de gravar um podcast também sobre isso, e naveguei também sobre esse ponto, princípio e fundamento. Então, ele só está, às vezes, numa embalagem mínima, finíssima, diferenciada. Mas o princípio e fundamento é tudo que sempre existiu, sempre funcionou. Exato. E isso daqui... pelo que você está me narrando, e cara, eu vou de verdade, não é promessa não, a primeira parte do livro, vou dar uma olhada. Só para você ter uma ideia, o prefácio é feito pela Marta Gabriel, e a Marta é uma das best-sellers do Brasil, né? Então o primeiro livro dela foi de SEO em 1998, então você sabia nada, né? Você já entendeu. Ela falava de SEO em 98. Aí ela escreveu um livro chamado Marketing na Era Digital em 2010. Marketing na Era Digital, falando de plataformas, tecnologias, etc. Em 2020, ela me convidou para ser coautor da nova edição do Marketing na Era Digital, que hoje é o livro mais usado nas universidades para ensinar marketing digital. Só que tanto nesse livro quanto no Marketing na Era Digital, que é o nome do livro lá, a primeira parte não existe marketing digital, existe marketing. Marketing, exatamente. São os fundamentos, os princípios. Né? Quando você entende a lógica, você não precisa ficar indo atrás das mágicas, dos hacks, das fórmulas. Do passo a passo. Do passo a passo. Às vezes entra aqui, assim, batem no nosso time de site sales, alguém falando, pô, mas tá, você vai me dar um checklist? Cara, putz, checklist acho que você não está preparado, não é o momento ainda. Acho que você precisa rodar um pouquinho mais para você entender que o checklist não vai adiantar de nada se você não entender o porquê que o fundamento está por trás daquilo. Porque se mudar uma variável do checklist, trava. Exato. Não sabe o que fazer, não sabe se adaptar. Né?
É isso que acontece. A maioria que segue fórmula pronta, na hora que muda o algoritmo, na hora que nasce um formato novo, na hora que muda um pouco o ritmo da história, trava. Ontem eu tô vendo, acho que teve uma oscilação, um bug, sei lá, alguma coisa assim. Instagram. E derrubou o alcance pra cacete. E já tem os stories, né? E tem gente desesperada. Cara, tá bom, mas cara, só continua, só segue o flow, tá tudo bem, não vai mudar nada. E você vai trocar a plataforma, o importante não é a plataforma, é a mensagem. Entende a mensagem? Vai com calma. Mas essa ansiedade, Rafa, eu vejo e... Isso é uma coisa que eu tomei muito cuidado, tá? Inclusive para montar o time, né? E quando a gente montou meu time é relativamente jovem até. E segurar a ansiedade para fazer a coisa voar. Porque eu tenho todos os cenários para uma bomba atômica, para uma construção de uma bomba. Eu tenho uma galera jovem, inteligente e quer, tipo assim, acelerar o máximo que pode. Dentro de um ambiente de startup, com celebridades falando de marketing, falando de digital e múltiplos dígitos, e tem que crescer muito. Tudo para dar merda. Então assim, cara, galera, calma, um passo de cada vez. Agora a gente não vai crescer tanto, vamos adquirir musculatura, vamos entender exatamente quais são os processos que vão funcionar, testa um pouco, deu certo, acelera mais um pouco, agora vamos abrir. Olha as margens, olha as coisas que estão acontecendo. Putz, mas o fulano tá crescendo muito. Deixa o fulano, foca no que você tá fazendo.